ela nos ensina, nos diz, trazendo a clareza daquilo que estava oculto, daquilo que tem sido ocultado pela nossa ignorância, da nossa consciência. Números, do seu capítulo 21, do seu versículo 7. O povo veio a marcha e disse: havemos pecado, porque temos falado contra Yahweh, contra ti. Ora Yahweh, que tire de nós esta serpente. Então Marcha orou pelo povo e disse Yahweh a Marcha: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, sobre um madeiro. Será que viverá todo mordido? Olhar para ela. Marcha fez uma serpente e metê-la pelo sobre um madeiro. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal, ficava vivo. A palavra do Criador diz, ensina-nos pelo dia de hoje, que quando o povo estava rumo à terra prometida, quando o povo saindo do Egito, rumo à terra prometida, quando estava no caminho, quando estava andando, alguns começaram a cochichar, começaram a falar mal de Yahweh, esqueceram-se que estavam no deserto, que estavam sendo levados para uma terra prometida, e eles se esqueceram, começaram a murmurar, falar contra Yahweh, levantar-se contra Yahweh, criando blasfêmia a respeito da grandeza divina de Yahweh. Começaram a inclinar os seus olhos para o Egito, enquanto estavam no deserto, começaram a apreciar as gorduras do Egito, trazendo o Egito no meio da perfeição. O que isso quer dizer, pregador? Quer dizer que o povo, estando no deserto, eles levaram o Egito, trazendo no meio da caminhada, trazendo torpeza. E ali o que acontece? Eu teve que mostrar a ele que a consciência inclinada para o Egito, o que eles estavam desejando do Egito não era coisa boa. O que eles estavam desejando do Egito era a própria morte. Então o que quer dizer, pregador? Quer dizer que o povo pecava. O que é pecado? Pecar é se levantar contra o divino. Pecar é levantar-se contra o princípio sagrado do Pai. Toda aquela pessoa que se levanta contra o princípio, os princípios sagrados do Pai, então ele torna a pecar, torna a cair. E o pecado ele gera a morte, e o pecado ele gera sofrimento, e o pecado ele gera condenação. Então eu tive que mostrar a ele que a inclinação para o Egito não era coisa boa, traria o lago do fogo sobre ele. Então vieram e eu tive que mandar serpente. O que quer dizer, pregadora? Quer dizer que Yahweh é mau? Não, o Yahweh ele é puro. Então o que quer dizer? Quer dizer que toda aquela pessoa que se levantar contra o puro sai. Então a ausência do puro é a escuridão, a ausência da luz é a própria treva, a ausência do bem é o próprio mal. Está a dizer o que, pregador? Estou a dizer que eu teve que se afastar no meio do povo que estava a regressar ao Egito na sua consciência. Quando eu se afasta, então vê as serpentes, começaram a morder, ou começaram a picar, e muitos deles morreram. O que simboliza essas escrituras ao dia de hoje, pregador? Que algumas pessoas que se levantaram contra os princípios sagrados do Pai começaram a prevaricar diante das escrituras sagradas do Abba, trazendo a condenação e a morte das suas próprias armas. Vai mais ao fundo pela palavra do Pai. Então as escrituras esclarecem que o povo grita aos ouvidos de Marcha, reconhecendo que pecamos, reconhecendo que caímos. O pecado dominou a eles, que não tinha mais
força de poder se livrar dela. Então roga Masha intercede, fala com eu, e eu ouça, e eu diz a Masha, faça um serpente e coloca no madeiro. Todo aquele que olhar para aquela serpente, os seus pecados eram libertados. O que quer dizer, pregador? Que não existe uma nação, não existe um reino sem rei, não existe uma nação, não existe um país que não tenha presidente, não existe uma cidade que não tenha prefeito. Para que existisse uma cidade, é porque está lá o presidente da cidade, o presidente de um município. Para que existe um país, é porque está lá o presidente daquele país. Para existir um reino, é porque lá está lá o rei. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que eu sempre uso homem para trazer a sua palavra. E eu uso Masha naquele momento. E todo aquele que obedecesse e ouvisse e escutasse aquele que foi levantado com eu, então eles eram salvos, eles libertam. Quem se levantaria-se contra as grandezas do Pai, porque o profeta é a boca do Altíssimo falando sobre o povo, porque aqueles que são levantados, essa é a boca do próprio eu falando para o seu povo, alertando o seu povo, advertindo o seu povo. O que quer dizer? Quer dizer que não desprezem aqueles que são levantados com o próprio eu. Todos nós podemos falar com eu, mas eu usa aquele que ele deseja, ele usa aquele que ele quer. Neste tempo, meu querido, a palavra do Pai, o mundo todo, isso é uma simbologia que simboliza que todo mundo caiu no pecado, mergulhado na vaidade, mergulhado na mentira, mergulhado na ignorância, mergulhado na fragmentação da treva. Então, o que quer dizer? Quer dizer que o mundo inteiro estava condenado para a ira do Pai, estava condenado para o lago do fogo, estava condenado para a morte. O que simboliza a morte, pregadora? A morte são aquelas pessoas que consomem a treva de uma forma demasiada e se esquecem de exaltar, e se esquecem do seu Criador, e se esquecem daquele divino que os colocou sobre essa terra e os faz esquecer os objetivos nas quais nós estamos a cavalgar neste lugar, que estamos a ir ao rumo à nova Jerusalém, o reino vindouro do Pai. O que quer dizer com isso, pregador? Irmão, que quando o povo começou a ver que o pecado embaraçou todo mundo, então eu enviei o seu único filho, a semelhança do pecado, para condenar o pecado, para que todos aqueles que olhar para Yahshua Mashiach pudesse alcançar a libertação. O que quer dizer? Que a nossa redenção está no madeiro, a nossa redenção está no madeiro, como aquilo que aconteceu no deserto. Todos aqueles que olhassem para a serpente que foi erguida com Moisés, então todas aquelas pessoas que olhassem, o que quer dizer? Que o pecado saía sobre ele, a morte era removida, a serpente perdia a força de poder os picar, de poder os matar quando o veneno subia. Então todos aqueles que olhassem para o madeiro, eles podiam ser salvos. Essa é a simbologia das escrituras sagradas do Pai. Aonde é isso que está escrito, pregador? No livro de Gálatas, do seu capítulo 3, do seu versículo 13, diz assim: Yahshua nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está a dizer o quê? Quando ela veio a lei, quando ela veio a orientação, nenhuma pessoa sequer conseguia caminhar sobre ela. Então, todos nós, não conseguindo caminhar sobre ela, estávamos destinados à ira do próprio eu. Entretanto, quando vê que todos estavam mergulhados no pecado, no lascívia, no adultério, na bebedeira, em todo o caminho da perversidade, e eu envia o seu único filho, semelhante ao pecado, para o quê? Para que condenasse o pecado. Ele se fez pecador ao nosso lugar, para condenar a lascívia. Ele se fez ladrão para libertar o ladrão. Ele se fez o adúltero para libertar o adúltero. Ele se fez de bêbado para libertar de bêbado. Ele se fez de feiticeiro
feiticeiro. Enquanto não era feiticeiro, ele se fez de ladrão. Enquanto não era ladrão, ele se fez de todo, do mais cruel, de todo o pecado. Ele carregou todo o nosso pecado, se transformando em pecado, enquanto dentro dele não há jazer nenhum pecado. Quando ele foi pendurado no madeiro, é onde que ele condena, é onde que ele liberta, é onde que ele salva, é onde que ele abole, é onde que ele desfaz toda a força que traz o mal para nos afetar diante da redenção do Pai. O que está a dizer com isso, pregador? Que todos aqueles que olharem para Yahshua Mashiach, mesmo mergulhado no pecado, os seus pecados são perdoados. Todos aqueles que olharem para o madeiro, ele alcança a redenção. O madeiro, ele nos puxa a olharmos para a perfeição. Somos aperfeiçoados, libertados dos nossos pecados por meio do madeiro. Então ele fala conosco através do seu Filho, que olhando para o madeiro, nós alcançamos a redenção. A nossa redenção não está mais em outro lugar, está no madeiro, porque olhando para ela, nós alcançamos essa redenção. Onde que a palavra de 1 Pedro, do 1 Kefa, do seu capítulo 12, do seu verso 24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a pureza. Pela sua ferida fostes sarada. Fomos sarados pelas suas pisaduras, fomos curados pelas suas pisaduras. Ele se fez o pecador, ele se fez ladrão, ele se fez prostituto, ele se fez adulto, ele se fez feiticeiro, para poder libertar todos aqueles que estão condenados pela essa modestia da treva. Então o que quer dizer, pregador? Que a nossa redenção está no madeiro. Que é o que está entre nós, é olharmos para o madeiro. Quando nós olhamos para o madeiro, toda ferramenta feita pelo mal, então ela é absorvida. Nós somos aperfeiçoados, somos libertados através do madeiro, porque Yahshua Mashiach, ele viveu neste mundo, ele não teve nenhum pecado, então ele se constituiu como pecador para libertar e abolir. A boa notícia é, meu irmão, já não há mais condenação, já não há mais a morte, já não há mais a morte. Então quando nós olharmos para Yahshua, quando nós olharmos para o madeiro, então somos salvos. O poder da morte, ele é absorvido, o poder da morte, ela é removida quando nós olharmos para o madeiro. Então o que quer nos chamar a atenção? Estamos ser chamados para nós olharmos para o madeiro, para o nosso adultério ser perdoado. Estamos ser chamados para nós olharmos para o madeiro, para a nossa feitiçaria ser perdoado. Estamos ser chamados para nós olharmos para o madeiro, para todo aquele pecado que nos puxa para o lago do fogo, ela ser removida. O pecado, ela perde a autoridade quando nós olharmos para o madeiro. O madeiro é simbologia da salvação, o madeiro é simbologia da libertação, o madeiro é simbologia de toda a salvação. Com a mesma coisa que aconteceu no deserto, todo aquele que olhasse para a serpente pendurado, serpente não tinha mais autoridade e poder de poder picá-las. Então é isso, meu querido, todo aquele que olhar para o madeiro, o pecado sobre ele não tem mais autoridade. O que quer dizer o pregador? Quer dizer o quê? Quer dizer que a palavra do Pai, ele sempre levanta homem para poder falar a sua grandeza, que não, essas palavras não podem ser menosprezadas, essas palavras não podem ser criticadas, essas palavras têm que ser recebidas de bom grado. Nesse sistema, irmão, porque Yahshua Mashiach, quando ele foi para o Shamaim, ele deixou para os apóstolos, e os apóstolos deixaram para os discípulos, e os discípulos deixaram para os crentes. Então está a dizer o quê? Está a dizer que existe crentes que foram deixados com os apóstolos para falar a grandeza do Pai. Mas como eles vão falar se eles são crentes? Crente quer dizer aprendiz, aprendiz quer dizer aluno. Oh, irmão, é porque Yahshua Mashiach, ele liberou dom. O que quer dizer? Quer dizer que os crentes, eles vão ensinar
com o dom do apostolado, vão ensinar com o dom da profecia. A palavra é aceitável para qualquer um. Todos nós podemos falar com o Pai, mas quem é usado, ele usa aquele que ele quer. Então não precisamos menosprezar, mas devemos aceitar de bom grado, a olhar para o madeiro, a nos dedicar a todo ao madeiro, que todo aquele pecado que nos leva ao lago do fogo foi pago no madeiro. O preço do lago do fogo foi pago no madeiro. No madeiro é removido o adultério, no madeiro é removido toda a lascívia, no madeiro é removido a feitiçaria, no madeiro é removido todo tipo do pecado, no madeiro é removido toda a teimosia, no madeiro é removido todo tipo de crueldade, todo tipo do crime, todo tipo de idolatria. Olhar para o madeiro. O que quer dizer com isso? Firme em alça o Messias. A firmeza em alça é que nos liberta do pecado. A firmeza em alça é que nos liberta da ira do Pai. A firmeza em alça é que vai nos libertar do lago do fogo, da condenação eterna. Quando nós olharmos para o madeiro, como aquele que estava no deserto, todos que olharam para o madeiro alcançaram a salvação. Então hoje em dia vamos olhar para Yahshua. Qual é a simbologia, pregador, de olhar para Yahshua? O que quer dizer irmos mais ao fundo? Olhar para Yahshua é olhar nas suas palavras, é olhar nas suas escrituras, é olhar nas suas pisaduras, é andar como ele andou, é viver como ele viveu, é caminhar como ele caminhou, é seguir as suas pisaduras, porque o poder da morte, ele já foi desfeito. O poder do pecado que nos condenava, que nos levava para o lago do fogo, que nos levava para a morte, já foi desfeito no madeiro. A minha obrigação agora é olhar para o madeiro. É de lá onde que é a minha redenção, é de lá onde que é a minha salvação, é de lá onde que é a minha transformação, é de lá onde que eu alcanço o reino do Pai, é lá no madeiro. Então, querido irmão, não gaste mais seu tempo em olhar para a pessoa, em olhar para a esquerda, em olhar para a direita. O salário do pecado na qual estás envolvida já foi paga. Renda-se no madeiro, teu pecado é perdoado. Renda-se no madeiro, teu pecado é liberto. E siga as pisaduras de Yahshua, e alcançaremos e entraremos na terra prometida por meio de olhar para o madeiro, por meio de viver o madeiro, por meio de andarmos no madeiro, por meio de caminharmos no madeiro. É no madeiro é onde que tem a promessa do reino do Pai. É no madeiro onde que vai nos levar à terra nova, ao reino vindouro, ao reino eterno, ao paraíso. Quando nós olharmos para o madeiro, alcançaremos o reino do Abba.